filosofia acadêmica tradicional é a questão do cotidiano. E eu gosto muito de trabalhar com esses conteúdos desprezados e passei no Filosofia Prática, que é a capa azul, eu comecei a trabalhar com essa questão e pesquisar mesmo o que poderia ser isso. E a gente encontra muita coisa interessante dita em outras áreas e pouca coisa dita na filosofia, até nada, né? Eu resolvi fazer uma filosofia pensando o conceito de cotidiano. Dei conta, obviamente, que o cotidiano é o banal, é aquilo que todo mundo partilha, mas que todo mundo ao mesmo tempo desconhece. E disso aí eu comecei também a trabalhar muito com essa questão do autoritarismo que estava, assim, é perceptível no âmbito do chamado cotidiano, né? Aquilo tudo que a gente vive, que a gente faz, que a gente sente, que a gente fala e que ao mesmo tempo nós desconhecemos. O Rubens, que aqui estava, ele dizendo, faça um livro com esses textos do blog. Aí eu nunca fiz um livro com textos assim. Eu sempre faço livros que eu começo e termino eles, enfim, do começo ao fim. Esse livro, ele junta alguns textos do blog e vários textos que são inéditos, e ao mesmo tempo eu reescrevi tudo, bordei, costurei, aprofundei, tirei, cortei, enfim. Mas ele tem essa origem numa tentativa de falar a língua de todo mundo, que é uma questão também para mim epistemológica. Entrar em contato com esses termos mais qualificados, mais cuidadosos, e que essa ponte entre o erudito e o popular, que isso precisava ser construído num nível de diálogo. Bom, aí, ao mesmo tempo, prestando atenção na cultura brasileira, tentando fazer uma filosofia da cultura brasileira, dessa cultura vivida, experimentada no cotidiano, e tendo estudado Escola de Frankfurt, eu sempre estudei muito Adorno, fiz mestrado, doutorado sobre essas coisas, eu estava sempre... desde, sei lá, 20, 30 anos atrás, desde que eu estudo filosofia, essa questão do autoritarismo e, sobretudo, do ódio, eu sempre estive atenta a isso. E muito antes de uma discussão, que hoje em dia eu vejo que todo mundo está discutindo a questão do ódio, eu já escrevia sobre isso, já pensava sobre isso, e aí, todo mundo falando sobre isso, que bom, temos um momento para dialogar sobre uma questão que está pegando todo mundo, que não está pegando só os especialistas em psicologia social, filosofia social, sociologia. Tem um momento aí pra gente conversar sobre esse assunto. E aí aconteceu uma coisa que aí é bem particular, mas eu tenho que contar pra vocês, porque talvez vocês tenham a mesma questão que eu. Eu tenho familiares fascistas. E eu escrevi esse livro, o artigo que deu origem a esse livro, tem um artigo que chama Como Conversar com um Fascista. Eu me lembro que no dia que eu escrevi esse livro, eu tinha tentado conversar com uma pessoa da minha família, que eu amo muito, mas com a qual é impossível conversar, porque é uma pessoa paranoica, inabordável, e que tem todas as características, ou quase todas as características, daquilo que o Adorno, num livro chamado Personalidade Autoritária, lá, sei lá, na década de 40, pesquisando os americanos, definiu como sendo aspectos muito característicos, enfim, disso que no livro eu chamei aí de, pegando do Adorno, aliás, a personalidade autoritária. Então eu queria discutir essa figura, assim, da personalidade autoritária, do fascista potencial, pensando, claro, num contexto ético e político em que o fascismo se revela como uma espécie de estetização do autoritarismo. Então, as pessoas podem ser autoritárias, mas elas podem ser comedidas no seu autoritarismo e podem não expressar isso. Eu entendo que o fascismo é uma expressão exacerbada, caricata, e como a gente tem visto hoje no Brasil, as manifestações fascistas são as mais diversas, e aí a gente pode dizer que o machismo, no estado em que ele se encontra, ele não é mais um machismo estrutural apenas, ele é um machismo espetacular. A gente pode falar que o racismo também se tornou quase que espetacularizado na sua caricaturização. E aí tem um detalhe aí também muito importante. Vários dos meus artigos escritos, isso é verdade, Jean, eu me lembro do Jean toda hora. E aí eu escrevendo, quase que eu dedicava, às vezes eu falava para o Rubens, vou dedicar para Jean. Porque eu pensava muito nele, porque muitas das questões que são trabalhadas no livro, num nível assim conceitual, de tentar fazer as pessoas pensarem nisso, o Jean estava sempre lá enfim, habitat manicomial do Congresso, tendo que enfrentar na pele. E eu ficava pensando como ele é heróico, né? Porque quem de nós aguentaria aquele tipo de certas coisas que a gente assiste? E aí eu contei para o Jean, pedi para ele escrever meu prefácio, ele escreveu,
o Rubens escreveu uma apresentação e aí eu fiquei assim me sentindo também assim muito dentro de um contexto de diálogo com, enfim, os dois, e o livro nasceu assim. Aí eu fui descobrindo coisas, que o negócio legal de fazer filosofia é você ficar pensando, e de tanto pensar você vai descobrindo umas coisas, e o livro até tem umas novidades, porque é claro que ele é muito, assim, uma reflexão sobre o autoritarismo. Meio que todo mundo sabe o que é autoritarismo, então na verdade eu fui procurando os exemplos e procurando uma reflexão daquele jeito que eu gosto de escrever, que é pensando junto com as pessoas e imaginando que as pessoas vão poder entender o que eu estou falando. Eu fico fazendo esse exercício. Mas eu acho que tem algumas descobertas que conceituais que são ricas, assim, sei lá, que eu imagino que sejam novidades. E eu, assim, aí a gente pode conversar sobre isso depois, mas essa foi a ideia geral. Tentar pensar como o fascista está presente, como a personalidade, a mentalidade que leva ao fascismo, que é essa mentalidade ou essa personalidade autoritária, como ela interrompe os processos ético-políticos e desenvolve um clima antipolítico na nossa cultura, como essas pessoas nos deprimem. E aí eu tenho uma tese popular bem vagabunda, assim, mas que eu acho que um dia devia ser elaborada, que é e tem até um capítulo sobre isso. Eu acho que no Brasil, e também no mundo, mas no Brasil isso está muito forte, o índice de depressão, no sentido técnico, psiquiátrico, é enorme, mas, a meu ver, isso se deve muito à nossa condição social e política. Então, ninguém tem motivo para estar feliz nesse país, a não ser se você encontrar o amor, a amizade, esse tipo de elo. Por outro lado, então, nesse sentido, assim, pensando melhor nisso, talvez a nossa política ela tenha sido envenenada por essa mosca fascista. Então, a gente tem que pensar no que está acontecendo conosco. Como eu acho que toda relação é uma relação atravessada pelo poder, toda relação é política, né, gente? Então, se eu não posso conversar com o meu irmão, ou com o meu pai, ou com a minha mãe, ou com a minha filha, ou com o meu filho, ou com o meu cunhado, ou com sei lá quem, tem alguma coisa muito errada acontecendo na minha vida com as pessoas. E isso se eleva, isso, sei lá, é uma célula de relação que poderia ser política, enquanto é baseada num afeto simbólico que é o amor, que aliás o amor é o afeto que produz a simbolização, e a gente vive ao contrário, um afeto de ódio que é diabólico, que é contrário às relações, que é destrutivo e que impede, afinal de contas, que a gente faça nexos, conexões com as pessoas. Então foi muito isso, assim, de uma maneira muito rápida para expor de onde é que veio, foi isso aí. Uma vontade de fazer um livro em que as pessoas pudessem pensar numa coisa bem absurda, como conversar com o fascista, e do jeito bem prático também, o operador, como ele está me perturbando já há vários livros. Eu fico pensando, é uma pergunta irritante, né? Como fazer? Você quer pensar e você não quer pensar nunca, você nunca quer colocar essa questão, como resolver. E eu comecei a achar que já não dá mais para, assim, não enfrentar também esse ponto pragmático dos nossos problemas no nosso contexto atual. Então as coisas vão muito mal, a gente tem que operar, tem que ir para o acontecimento, para praxis, né, para ação. E o livro foi para isso, só para a gente pensar assim, na contramão, pensar isso, pensar no impensável, propor uma ideia aí, foi isso. Jean, o ódio ao conhecimento, um certo medo da liberdade, a crença no uso da força para resolver os mais variados problemas sociais, são elementos presentes cada vez mais na sociedade e, em especial, no parlamento, ou assustadoramente no parlamento. Você que tem sido vítima da obsessão de tantos fascistas, a que atribui esse crescimento do pensamento autoritário, o crescimento do fascismo, desse neofascismo na sociedade brasileira? Bom, boa noite a todas e todos. Eu quero saudar a toda a plateia na figura de Julieta Lendruber, nossa parceira aí de muitas lutas. Para começar a responder essa pergunta, Rubem, antes de responder, eu quero, enfim, mandava mensagens privadas, parabenizando, e quando ela me convidou para escrever o prefácio do livro, eu aceitei de imediato, porque eu fiquei honrado de escrever esse prefácio e também porque eu acho que é urgente que a gente comece a discutir o que está acontecendo no país, né? Para mim, a arte do ódio.
E eu sempre me interroguei, a minha vida inteira, sobre a maneira como as pessoas me viam, ou a maneira como as pessoas julgavam aquilo que para mim era absolutamente natural em mim.